Bom dia a todos. Nós tivemos um problema no Facebook e eu peço que os irmãos, por favor, estejam divulgando este link, tá? Por favor. Nós já iremos começar já, tá? Só tentando resolver essas questões.
Bem, meus irmãos, então nós vamos começar. Eu acho que todos estão aqui já. Vamos começar? Sim. Vamos usar pelo Facebook, tá? Infelizmente tivemos problemas com o YouTube. Já já começamos. Por favor. Então vamos lá, meus irmãos, vamos começar com o nosso estudo bíblico. E eu quero conversar com os irmãos a respeito de algumas questões nesta manhã. E essas questões são de suma importância para nós neste tempo em que estamos vivendo. Nós, essa semana aqui, nós passamos por uma série de situações onde, nessas situações, nós ficamos até um tanto quanto estarrecidos, não só por causa desta pandemia, ou seja, por causa desta questão do coronavírus, mas também de tudo aquilo que aconteceu no nosso meio político essa semana, principalmente na sexta-feira, onde aconteceram fatos que nos deixaram, de certa forma, estarrecidos, né? Onde houve provocado uma certa crise no governo, por conta da saída de um dos ministros, considerado um dos ministros chaves do governo, e uma situação que ninguém esperava. Então, o que houve? Houve aquela confusão toda, né? Em que as notícias corriam para lá e para cá, fatos desencontrados, uma série de coisas que vimos e ouvimos e que deixou-nos muito confusos e até certo ponto com opiniões desconectadas ou desconcertantes a respeito de tudo aquilo que aconteceu. E creio que não só em mim, mas creio que também em todos nós, isso provocou uma, podemos dizer assim, uma situação de dúvidas e, ao mesmo tempo, um certo grau de consternação
ou um certo grau de apreensão. E isso eu fiquei pensando durante todo o dia de ontem, em oração, no meu momento devocional, e muitas coisas vieram na minha mente. Mas, sobre tudo isso que aconteceu, creio que nós não devemos perder o foco principal, que é o Evangelho. Sim, o Evangelho é o nosso foco principal. É aquilo que nós devemos concentrar todos os nossos esforços e as nossas atenções. E é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos nesta manhã. Que creio que determinadas coisas que estão acontecendo e creio que determinados fatos em que estamos vivendo, creio que isso está, em alguns momentos, nos tirando o principal foco que devemos nos concentrar, o foco no Evangelho. E principalmente naquilo que aqueles que confessam a Jesus Cristo, eles estão destinados. Creio que todos esses fatos nos levaram a tentar encontrar ou tentar buscar saídas ou soluções e muitas vezes nos esquecendo de que o nosso foco não está neste mundo. A nossa esperança não está nas coisas deste mundo, ou num governo, ou num ministro, ou numa prosperidade econômica, ou numa situação em que o nosso país possa vir novamente a experimentar, ou se recentemente, ou experimentamos há um tempinho atrás, algo como, por exemplo, uma situação econômica um tanto quanto um pouco mais tranquila. Eu creio que nós estamos perdendo com essas situações, estamos perdendo, estamos deixando nos levar por situações em que estamos deixando de considerar, colocar o foco principal, que é na obra salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. E que nossa esperança não está nas coisas deste mundo. A nossa esperança está na eternidade. E é por isso que eu quero conversar com os irmãos nesta manhã sobre esta questão de aonde que o nosso foco deve estar. E sobre isso, eu quero falar a respeito de um tema que eu acho que é providencial para nós refletirmos sobre como nós devemos considerar as coisas pelo prisma do Evangelho. Vamos lá. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus. O Evangelho segundo Mateus. Capítulo de número 5. A partir dos versículos 14 a 16. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versos 14 a 16. E diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Bem, a razão pela qual nós devemos olhar as coisas deste mundo, pelo foco do Evangelho, é que nós estamos neste mundo por um propósito. Mas este mundo não é o final
de tudo. Não é o final de todas as coisas. Por quê? Exatamente porque nós temos a expectativa, e a própria Bíblia fala, a respeito da volta de Cristo e do juízo final. Sim, é nesse aspecto que eu quero convidá-lo nesta manhã a considerar sobre todos esses pontos que abordamos inicialmente, a respeito deste ponto que a Bíblia trata, o juízo final. Será que diante de todas estas coisas nós temos considerado o juízo final? Eu estou fazendo esta pergunta pela seguinte razão. Nós, como eu disse, muitas vezes tendemos a buscar as soluções dos problemas neste mundo. E tendemos a trabalhar para que este mundo ele seja melhor. Ou até mesmo temos a esperança, ou buscamos ter a esperança, de que este mundo se torne melhor. Mas não é isso que a Bíblia diz. O próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 24, falando sobre os sinais dos últimos tempos, ele mesmo mostra claramente que o mundo ele sempre vai tender de mal a pior. O mundo, como a própria Bíblia fala, já está condenado. Este mundo, esta criação, ela está sob o espectro da maldição de Deus por causa do pecado. Portanto, este mundo é um mundo que está destinado à sua destruição. Na verdade, este mundo será transformado. O que eu falo de destruição significa a destruição disto que nós conhecemos hoje como mundo. Este mundo ele será transformado. Este mundo não será como ele é hoje. Portanto, a esperança que muitos têm de que este mundo se torne melhor é uma esperança que nunca irá se concretizar, porque este mundo ele sempre estará indo de mal a pior. Por isso que nós temos que considerar, ou devemos considerar, a razão pela qual a Bíblia fala sobre o juízo final, que é exatamente o destino deste mundo e o destino de todos aqueles que tanto confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como aqueles que não creem em Jesus Cristo. O juízo final implica em duas sentenças. A primeira sentença é a absolvição. A segunda sentença é a condenação. Então, o propósito do juízo final é exatamente fazer com que aquilo que o pecado trouxe consigo ao mundo, ele veio também trazer a necessidade da manifestação do juízo de Deus. E Deus mesmo disse isso quando ele expulsa Adão e Eva, ou melhor, o homem e a mulher do Éden, e ele diz: maldita é a terra por tua causa. Então veja que não só a morte física veio, mas também veio as demais consequências do pecado sobre toda a criação. Alguns poderiam dizer assim, então por que Deus, ele não, naquela mesma época, ele não aniquilou tudo aquilo que estava sobre o pecado e fez uma nova criação imediatamente? Pois muito bem. Deus, então, ele nos seus propósitos eternos, Deus, então, na sua graça comum, ele começa, então, a tratar com o mundo e principalmente com o homem a respeito de um processo
chamado processo de redenção. Veja, a questão do juízo final, portanto, é a manifestação da glória de Deus, a fim de que Deus, na sua glória manifestada, ele venha a manifestar junto com ela a sua misericórdia e eterna salvação àqueles a quem ele já escolheu antes da fundação do mundo. E mais, não só a salvação, mas também a sua justiça na condenação aos reprováveis, que são aqueles que continuam nas suas perversidades, desobedientes, infiéis e incrédulos. Portanto, quando nós falamos sobre o juízo final, nós falamos que Deus, então, em tudo isso, ele traz a público, manifesta de maneira visível o seu propósito eterno. Na verdade, o juízo final, ele é aquilo que Deus estabeleceu dentro dos propósitos eternos e dentro daquilo que Deus estabeleceu nos seus propósitos de salvação. Portanto, meus irmãos, o que nós temos que considerar é que nós devemos estar muito mais preocupados e muito mais conscientes daquilo que Deus já estabeleceu desde a eternidade, no que nós estamos dizendo sobre o juízo final, do que buscar pura e simplesmente a esperança no mundo melhor aqui, neste mundo presente. E nós não teremos, enquanto o juízo final não for estabelecido quando Jesus voltar. Entre mentes, ou seja, mesmo diante dessa questão, eu li o capítulo 5 de Mateus, do trecho que vimos, dos versículos 14 a 16, exatamente isso, que enquanto este juízo final ele não chega, nós fomos vocacionados, chamados, salvos, justificados para viver neste mundo de maneira em que sejamos sal e luz deste mundo. Entretanto, há de se considerar algumas coisas ainda sobre o juízo final. Bem, o dia do juízo final já está marcado. Ninguém sabe o dia, só o Pai. Portanto, o juízo final, como o próprio Cristo disse em Mateus 24, já está marcado. O juízo final, ele acontecerá posteriormente à volta de Cristo, ou concomitantemente à volta de Cristo. Ele se dará após o regresso triunfante de Cristo, quando o Senhor Jesus voltar, e ele virá com suas hostes celestiais, ele virá com aqueles a quem ele chamou e escolheu, a sua igreja, e ele virá para estabelecer aqui neste mundo a sua justiça de maneira plena e definitiva. Quanto à duração deste tempo de juízo, pois a Bíblia fala no dia do juízo, isso não se resume apenas em um único dia, talvez. Não podemos cronometrar o tempo desse dia do juízo. Mas, a rigor, o juízo final, ele não significa pura e simplesmente considerar um dia, 2 dias, uma semana, algumas horas, não. O que nós temos que considerar é que este grande dia será mais um dia de execução e publicação do julgamento de Deus. Bem, e aí, diante disso, como que se dará então este grande dia do juízo?
O que irá acontecer neste dia? Bem, como a própria Bíblia diz, Jesus, ele veio a primeira vez para salvar os perdidos. Como ele mesmo diz, eu não vim para condenar, mas sim para salvar. Entretanto, na segunda vez, ele virá pessoalmente para julgar todos os homens. E ele mesmo diz que ele virá para estabelecer a sua justiça sobre todos os homens. E o juízo de Cristo, ele é o juízo de Deus. O tribunal de Cristo é o tribunal de Deus. Portanto, Jesus diz que ele voltará para julgar a todos. O justo juiz virá para julgar tudo e todos. E como será isso? Bem, em primeiro lugar, a Bíblia nos diz que Cristo, ele voltará para julgar, onde ele será auxiliado pelos seus anjos. Sim, ele será auxiliado pelas suas hostes celestiais. Se você olhar aí em Mateus capítulo 13, Jesus, depois de proferir a parábola do joio e do trigo, explicando esta parábola aos seus discípulos, em particular, ele diz, a partir do versículo de número 41, mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então veja que Jesus diz que os anjos ajuntarão todos aqueles a quem Jesus haverá de julgar. Mais ainda, neste dia, do dia do juízo, a igreja de Cristo, os eleitos, eles serão glorificados. Veja aí no capítulo 12 de Mateus, aí mesmo, versículos 41 e 42. E ele mesmo coloca de forma muito clara que os eleitos, eles serão glorificados. Mais ainda, ele diz aqui no capítulo 19, versículo 28, o seguinte, capítulo 19, versículo 28, ele diz, e Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo que vós, o que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Portanto, não só os anjos, eles ajudarão o Senhor Jesus a julgar, mas também a igreja, os eleitos, serão glorificados e, de alguma maneira, participarão no julgamento de Deus, ou no julgamento de Cristo. E veja que esse julgamento, ele será um julgamento extremamente íntegro. Um julgamento onde o juiz perfeito e habilitado para isso, ele julgará integralmente. E como? Em primeiro lugar, ele julgará com justiça. Sim, ele julgará com
justiça. Em Atos capítulo 17, versículo 31, nós temos o seguinte: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Haverá de julgar o mundo com justiça. Ou seja, a justiça será estabelecida. Nesse sentido, não haverá nenhuma possibilidade de alguém se declarar se condenado, inocente. Não haverá. Aquele que está condenado, ele não conseguirá reverter este processo naquele dia, no dia do juízo, porque ele será julgado com justiça. Ou seja, ele será julgado porque ele já está condenado. Mais ainda, esse julgamento, ele será com justiça baseado na verdade. Veja o que diz aqui o apóstolo João, no Evangelho segundo sua versão, capítulo 8, verso 16. Diz assim: se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Ou seja, o Senhor Jesus, ele julgará com a verdade. E que verdade é essa? A verdade que é a sua palavra. Pela verdade da palavra, a verdade de Deus, ali estará estabelecido ou está estabelecida a sentença desse juízo. Esse juízo será executado baseado na verdade, baseado na palavra de Deus. Ou seja, aquele que crê está salvo. Aquele que não crê já está condenado. Na verdade. Mais ainda, este juízo, ele será reto. Sim, ele será reto. Ele não se desviará para nenhum lado. Ele será de uma maneira ortodoxa, de uma maneira reta, de uma maneira em que não haverá nenhum tipo de possível desvio. E ele mesmo diz aqui, o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 23. Veja lá. Pois ele, Pedro falando de Cristo, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. E esta palavra reta, esta palavra retamente, significa que ele julgará com a medida correta. Sim, com a medida correta. A sentença, ela não será de nenhuma maneira exagerada. A sentença, ela será proporcional à justiça e o juízo do justo juiz, que julgará pela verdade de maneira reta. Mais ainda, não haverá acepção de pessoas. O próprio Pedro, nessa mesma epístola, na primeira epístola que ele escreve, agora no capítulo 1, versículo de número 17, ele diz assim:
Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Observe, o Pai, ele julga sem acepção de pessoas. Não haverá tendência, não haverá partido, não haverá nenhum tipo de preferência. Haverá sim um julgamento justo, reto e sem acepção de pessoas, porque essa justiça será baseada na verdade. E mais, e aqui será um dia de vergonha para aqueles que prevaricaram diante de Deus e daqueles que já estão condenados. Veja que este julgamento, ele será revelador. Sim, revelador. Paulo, falando sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, diz assim, 1 Coríntios 4, 5, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Você já imaginou que naquele dia do juízo, tudo aquilo que tanto os nossos pensamentos quanto as nossas intenções guardadas no coração serão reveladas? Se aquilo que está guardado no nosso coração, na nossa mente, aquelas intenções, não só as intenções próprias, mas as intenções impróprias, serão reveladas naquele dia? Esse julgamento, ele será no tribunal do céu. E ali tudo será revelado. Esse julgamento, ele será público e explícito, porque o nosso Deus, ele trabalha na luz, ele não trabalha nas trevas, ele não faz nada escondido, mas ele faz tudo diante da luz da sua glória. E nesse dia, então, o juízo de Cristo será íntegro. Será íntegro porque o próprio Cristo, ele é o justo juiz, o verdadeiro, reto, que não faz acepção de pessoas e que coloca todas as coisas reveladas, ou ele revela tudo aquilo que está guardado e escondido nos nossos pensamentos e nos nossos corações. E esse julgamento, ele não acontecerá apenas para um grupo de pessoas, mas ele acontecerá a todos os homens, mas de maneira individual. Sim, Deus é juiz de todos. Portanto, todos os homens comparecerão diante deste juiz, Cristo, e cada um de nós dará conta de si mesmo, pois a nossa responsabilidade de tudo aquilo que fazemos é pessoal, é intransferível. E o próprio Cristo fala sobre isso, onde em nenhum momento podemos terceirizar o nosso pecado, tentar justificar os nossos pecados, tentar justificar as nossas má intenções, porque
nós responderemos individualmente por tudo aquilo que fazemos. E o próprio Jesus diz sobre essas coisas, onde ele diz aqui em Mateus, capítulo 12, versos 36 e 37, que ele fala: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Ou seja, não haverá a mínima possibilidade de eu dizer que se eu falei, se eu pensei, se eu agi, foi por culpa de A, de B ou de C. Não. Nós responderemos individualmente, nos responsabilizando por tudo aquilo que falamos, pensamos e agimos. Mais ainda, este julgamento será um dia terrível, onde até mesmo anjos, sim, anjos, aqueles que já estiveram experimentando ali do reino celeste e que se rebelaram e foram reprovados por Deus e foram destituídos do lugar onde eles estavam, esses anjos rebeldes, sim, eles serão condenados, juntamente com o seu chefe, Satanás. E a Bíblia diz que esses anjos, sim, eles já estão condenados, serão julgados, mas já condenados. E sobre isso, o próprio Cristo fala em João 8, quando ele diz assim, João capítulo 8, versos 18 e 19, que ele diz: eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica. Então lhe perguntaram: onde está o teu Pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias o meu Pai. Desculpe, meus irmãos, mas não é esse texto. Deixe-me tomar outro texto. Desculpe, não é este texto. Não é este texto. Desculpe. Mateus 8, 29. Desculpe, meus irmãos. Mateus 8, 29. Quando Jesus, então, ele expulsa uma legião de demônios de um homem de uma região chamada de Gadária, né? Ou Gadareno, né? E no versículo 28, ou melhor, no versículo 29, quando Jesus expulsa esses demônios, veja o que esses demônios eles falam para Jesus. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Que tempo é esse? Sim, o tempo do juízo. Então, na verdade, tanto os homens quanto os anjos caídos, eles serão julgados. Sim, serão julgados. E qual será o critério de julgamento? Sim, o critério. Vimos o fundamento do julgamento. Qual será o critério do julgamento? O critério fundamental do juízo final será a vontade revelada de Deus, tendo como elemento de decisão da sentença a aceitação ou a rejeição de Jesus Cristo como Salvador.
Salvador. Sim. Aquele que crê no Senhor Jesus, ele está salvo. Ele passará pelo juízo, mas ele já está justificado. Aquele que não crê no Senhor Jesus, a própria palavra de Deus diz que já está condenado. Portanto, o critério de julgamento será exatamente a fé em Jesus Cristo. Sim, a aceitação ou rejeição de Jesus Cristo como o Senhor Salvador. Os homens ouvem o Evangelho e deliberadamente rejeitam ou aceitam. Sim, rejeitaram de maneira deliberada porque definitivamente eles não aceitaram a Cristo porque já estão condenados. Aqueles que aceitaram o Evangelho, aceitaram porque o próprio Deus colocou em seus corações a fé necessária para crer em Jesus Cristo. E olha que interessante. A fé em Cristo, portanto, não é uma questão de opção pessoal. A fé em Jesus Cristo é uma questão da vontade de Deus. Parece uma coisa um tanto quanto partidária da parte de Deus. Parece algo que tem um sentido ou dá uma percepção de algo injusto diante de Deus. Porque Deus, ele salva alguns e condena outros. Mas veja, quem somos nós para falar de justiça? Que tipo de conceito de justiça nós temos? Olhe para aquilo que nós fazemos. Será que tudo que nós fazemos, nós temos a percepção de uma justiça plena? Ora, se nós não temos a percepção e a atitude de uma justiça plena, quem somos nós para julgarmos aquilo que Deus faz na sua justiça reta? Sobre isso, Paulo diz em Romanos que Deus, ele faz segundo a sua soberana vontade. E a soberana vontade de Deus, ela está imersa na santidade de Deus. Nós não compreendemos estas coisas. Sabe por quê? Porque Deus, ele é incompreensível na tentativa de um completo entendimento. Ele é incompreensível na tentativa de um completo entendimento. Aquilo que Deus quis se dar a conhecer, ele se dá através da sua palavra. E nós, portanto, como Paulo fala em Romanos, não nos compete ficar dizendo, Deus, por que o Senhor faz assim e não faz assado? E ele coloca, então, a metáfora de um homem que pega o barro de um oleiro e ele faz daquele barro um vaso e ele faz o vaso do jeito que ele quer. Um vaso fino, um vaso grosso, um vaso alto, um vaso baixo, um vaso grande, um vaso menor. E ele diz, olha, se o oleiro do barro ou do mesmo barro, ele faz diferentes tipos de vasos, diferentes tamanhos para diferentes coisas, quem somos nós para dizer a Deus, Senhor, por que o Senhor faz assim? Por que o Senhor não faz assado? O que nós temos que olhar diante de todas estas coisas é que a graça de Deus, o amor de Deus e a justiça de Deus está em tudo isso para que seja manifestada a glória de Deus. É isso. Essa é a razão pela qual, neste momento, nós olhando para o dia do juízo que a Bíblia fala e que vemos até agora, nós temos que considerar em aonde temos colocado o nosso objetivo e as nossas expectativas
expectativas de vida enquanto estamos neste mundo. Essa é a questão. Precisamos não perder o foco de que, como já a palavra de Deus diz, que nosso destino final não está nestas coisas, não está nas coisas deste mundo. O que nós precisamos considerar em tudo isso é que estas coisas estão acontecendo porque Deus tem um propósito. E para mim, refletindo sobre estas coisas ontem, creio que o propósito de Deus é nos fazer acordar, nos fazer despertar, de que se a nossa esperança está em governos melhores, em uma situação econômica melhor, em uma situação confortável melhor, nós estamos caminhando para o distanciamento do amor de Deus, porque olhar para estas coisas e considerar somente essas coisas, isso é idolatria. Estamos colocando estas coisas na frente de Deus. Portanto, creio que tanto esta pandemia que nos faz perder a oportunidade como igreja de estarmos reunidos como irmãos lá, naquele lugar, para adorar a Deus, a comunhão com os irmãos, ali a participação da igreja, não só em atividades da igreja, mas a participação da igreja em outros tipos de atividades que venham ao serviço de Cristo. Quando nós estamos privados disso, e mais o que aconteceu nesta semana e o que está acontecendo por causa de uma série de outras coisas, Deus está nos fazendo enxergar, ou está tentando nos chacoalhar e nos despertar, dizendo: acorde. Acorde, porque vocês estão colocando a esperança, vocês estão colocando as suas fichas em coisas que não me glorificam. E nós olhamos este assunto nesta manhã sobre o juízo final, nós podemos ver claramente, então, que o destino deste mundo está onde? Está na condenação. E que se nós não estamos inseridos nesta condenação, é por causa de Cristo, pelos méritos de Cristo. E é sob o aspecto dessa salvação, sob o caráter dessa salvação, sob os benefícios dessa salvação, é que nós temos que aprender a viver como salvos em Cristo. Cidadãos neste mundo, mas com a expectativa da volta do Senhor e de viver eternamente com Cristo após o juízo, após a transformação deste mundo. Não esperando um mundo melhor, mas na expectativa de que nós viveremos eternamente com Cristo. É neste ponto que eu quero chegar com vocês. Olhando que nesse dia do juízo não haverá escapatória. Portanto, nós precisamos então considerar algumas coisas. Primeiro, na certeza da vinda de Cristo e do juízo final, uma das coisas que nós precisamos olhar atentamente dentro da mensagem do Evangelho é que ela sempre nos desafia ao arrependimento de pecados. E não só o arrependimento dos pecados, mas a submissão a Cristo. Sim. Para que nós estejamos preparados para o juízo, nós precisamos aprender a ter uma vida de arrependimento. Sim.
Mais ainda, que a nossa confiante expectativa, como eu já disse, esteja na nossa completa redenção. Somos salvos? Sim, mas ainda não totalmente, porque o pecado ainda ele nos assedia. E muitas vezes nós tropeçamos no pecado. Portanto, a nossa atitude, além do arrependimento, é buscar a confiante expectativa da nossa completa redenção. E por isso, então, a nossa expectativa está na volta de Cristo e não do mundo melhor. A nossa expectativa deve estar naquele glorioso dia quando Jesus voltar e vier exercer o seu justo juízo sobre todos. E por isso, nós precisamos, durante esta expectativa, nós precisamos buscar viver na confiança, sim, na confiança em Cristo. Devemos aprender, enquanto Cristo não vem nessa expectativa, usar os nossos talentos e dons que Deus nos deu para a sua glória. Além disso, nessa expectativa, nós devemos viver essa expectativa com alegria. Com alegria no sentido de que Jesus está voltando. Mais ainda, nessa expectativa, entregar a Deus todas as nossas injustiças que sofremos. Sim, confiar, descansar e entregar a Cristo a todas as nossas injustiças que sofremos. E mais ainda, e o principal, enquanto Jesus, nessa expectativa que temos da volta dele, nós devemos proclamar esse juízo. Nós devemos, então, proclamar o Evangelho. A proclamação do Evangelho não consiste, então, converter o homem no temor, dizendo que ele passará pelo juízo. Não! Mas sim em mostrar ao pecador que há solução para o seu problema, há esperança para uma vida melhor, há uma razão pela qual Cristo ele morreu naquela cruz. Há mais ainda que para o pecador a solução para o seu problema, no sentido de que em Cristo ele experimentará um genuíno amor, uma genuína paz, uma genuína felicidade que está baseada em Cristo. É nesse sentido, então, que nós devemos olhar para as coisas que acontecem e para aquilo que estamos vivendo neste mundo. Na expectativa não de um mundo melhor, de um governo melhor. É evidente que nós, como cidadãos ainda neste mundo, nós devemos fazer a nossa parte, tentando buscar fazer da melhor maneira as coisas neste mundo, tentar construir um ambiente saudável, um ambiente pacífico e um ambiente construtivo neste mundo. Claro, evidente, porque nós acabamos de ler em Mateus, vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Mas isso não implica em que nós vivamos na expectativa de um mundo melhor, mas sim na expectativa da volta de Cristo. É nessa expectativa que devemos viver. Expectativa de que Jesus está voltando. E que quando ele voltar, ele virá para julgar. E que seu juízo será justo, reto, verdadeiro, sem acepção de pessoas. Um juízo que será baseado nos seus desígnios, nos seus mandamentos, na sua palavra. E mais ainda, diante de tudo isso, esperarmos esta volta de Cristo, sabendo da nossa responsabilidade como igreja.
anunciando este evangelho, continuando a confiar, vivendo com alegria e sabendo que as coisas deste mundo jamais poderão nos trazer a genuína felicidade que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Continuemos orando pelo nosso país. Continuemos orando pelos nossos governantes. Mas, acima de tudo, continuemos clamando ao Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai do céu, eu quero te agradecer, Senhor, por este tempo de estudo. Obrigado, Senhor, pela audiência de cada irmão nesta manhã. Ó Pai do céu, abençoe os meus irmãos de Americanópolis. Abençoe a tua igreja que está ali, Senhor, para proclamar o teu evangelho. E que nós não sejamos, Senhor, enredados pelas coisas deste mundo, mas que a nossa alegria e expectativa esteja na volta do teu Filho Jesus e na redenção completa da tua igreja. Ó Pai do céu, nós te pedimos e te agradecemos por tudo isto, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, e até mais à noite, às 18h30, quando estaremos ali na Igreja Presbiteriana de Americanópolis. Estaremos presentes lá com a presença de alguns irmãos que estão fora do grupo de risco e que estarão conosco ali na nossa igreja, no nosso templo, né? Usando, né, os equipamentos de proteção individual, a máscara, as luvas, né, o álcool em gel e guardando a distância regulamentar ali dos irmãos dentro do templo de 2 metros no mínimo. Aos irmãos que não poderão estar e aos demais que pertencem ao grupo de risco que recomendamos que não esteja ali na igreja, nós estaremos transmitindo também ao vivo o culto de adoração a Deus às 18h30. Ok? Tendo mais nada a tratar, meus irmãos, que Deus os abençoe e até às 18h30.